gente! Oi, gente de luz, como estamos? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos para mais uma sequência de aula, né? Mais um ensinamento. Continuando com carta de controle, né? Carta de controle, carta de comportamento. Todos vocês já sabem a diferença de uma coisa para outra coisa. As cartas são sempre as mesmas. Se você olhar para elas, vocês vão ver a mesma coisa. Se vocês fizerem os cálculos, são os mesmos cálculos. Nada muda de carta de comportamento em relação física para carta de controle. A diferença é o que, gente? Controle é quando a carta está lá no local onde está executando o processo. E quem está executando está coletando naquela frequência, naquele momento, coletando e colocando os dados na carta. E sabendo como está aquela situação daquele momento. Então, quando ele põe um dado na carta, ele verifica como está a situação da carta e se tiver de acordo com aqueles critérios, se tiver tudo de acordo, libera o processo. Se tiver infringindo algum critério daquele que a gente já estudou bastante e fez vários exemplos e mexeu lá no Minitab, né? Se estiver infringindo algum critério daquele, ele vai parar. O colaborador vai parar o processo, vai verificar o que aconteceu, corrigir e voltar a ter controle de novo. Essa é a carta de controle. A mesma carta posso chamar de comportamento. Como? Quando eu vou lá, coleto as amostras e levo para um laboratório, levo para uma cadeira, levo para uma bancada, aí vou medir. O processo está rodando. Eu não estou vendo mais o processo naquele momento. Aí eu vou, checo tudo aquilo ali na sequência e observo como o processo está. Estava, porque foi um passado. Você pegou uma quantidade de peças e trouxe para fazer uma análise. O tempo foi passando e às vezes tu traz as peças para cá e alguém vai medir, passa uma hora, duas. Depois de 5 horas tu pegou aquela carta para ver o comportamento do processo. E o processo lá já rodou, já foi até para o cliente. Então isso é comportamento, como ele estava há 2 horas atrás, 4, 3 horas, até nesse momento de agora, como ele está agora. Mas não é controle, tá? Então a gente aprendeu a carta X/R, aprendeu a carta IMR, quando vai usar N igual a 1, usa uma carta individual em Move Range, ou então quando vai usar uma carta que eu tenho muito mais dados, que eu meço muito mais dados, tenho muito mais amostras, eu boto um N igual a 5, pode ser de N igual a 2 até N igual a 10, para usar uma carta X/R, ou X/S, né? Média e desvio padrão, ou média e amplitude. A mais usada é média e amplitude, como a gente viu lá. E o N lá, cabalístico, é o número 5. Quase se você for entrar em qualquer outro livro, outros sites que tem muito falando de controle estratégico do processo, o número 5 ele é cabalístico, tá? Usa sempre o 5. Depois você vai aprimorando. Se perder com isso não. Então agora a gente vai entrar nas cartas por atributo. Atributo é aquilo que a gente conta, contagem. A gente estava falando de variáveis, né, que a gente estava medindo, agora vai ser coisa que a gente conta. Então, carta de controle por atributos. Tá lembrado daquela partezinha que eu pedi para escantear um pouquinho? Esquece essa parte aqui das cartas por variável e atributo. Vamos trabalhar um pouco agora em atributo. Então, atributo, deixa eu pegar meu laser aqui. Atributo. Então, ó, segue. Defeito ou defeituosos? Defeituosos, variável com somente uma oportunidade de defeito. Então, defeituoso vem para o lado de cá. E defeitos, variável com várias oportunidades de defeitos. E aqui é defeito. Então, qual é a diferença de defeituoso para defeito? Imagine um celular. E esse celular está com um problema no touch, né? O touch. Olha, onde a gente passa os dedo, polegar. O touch. Você aperta, às vezes ele pega, às vezes não pega. Está com esse defeito. Então tem um defeito. O celular tem um defeito. O defeito no touch é um defeito e o celular é um produto defeituoso. Imagine que agora esse celular tivesse um problema no touch e um problema no som. Você botava o plug de ouvido e você não está escutando bem. Você aumenta o volume e ele está baixo. Então tem um problema no som. Então esse celular passou a ter dois defeitos. O defeito era o touch e o defeito agora era o som, que está muito baixo. Então existem agora dois defeitos: o som baixo e o touch. A tela do touch não está tocando direito. Mas o celular continua sendo um produto defeituoso. Deu para entender?
Então, defeituoso é o produto. Aqui é o serviço, é o produto. E esse produto, ele é defeituoso, porém, ele passa a ser defeituoso se ele tiver um defeito só, ou tiver 2, 3, 4, 5, 10 defeitos. 1, 2 ou 3, ele fica sendo defeituoso. E os defeitos podem ser vários. A gente, quando vai tratar, fazer um tratamento disso, fazer uma análise, a gente não analisa o defeituoso. A gente analisa o defeituoso para saber qual é o defeito, para tratar o defeito. Então, o importante aí, gente, é o defeito. Defeituoso é contágio, mas para trabalhar e tratar como análise de qualidade, resolver um problema, um defeituoso tem 10 defeitos, então vamos resolver. Qual o pior defeito? Esse que tem muito mais dados, então vamos atacar esse, resolver esse, depois resolve o outro, resolve, até acabar e não ter mais o produto defeituoso, tá? Isso aqui é isso. Então, quando eu tenho defeituosos, o que acontece? N é constante, esse N, tá lembrado? Esse N é igual a 1 quando eu usava a carta IMR para dados e variáveis. N igual a 5 na carta X/R. Então, esse N é a quantidade da amostra, é o número da amostra. Então, esse N é constante. Se for constante, sim, eu vou usar o gráfico NP. Que a PRE não, que a gente vai fazer todos esses gráficos aqui na frente, tá? PRE não. Então, se N é constante, eu uso o gráfico NP. Se o N não é constante, eu uso o gráfico P. Quer dizer, eu tirei 100 peças agora e vi 50 defeitos, mas eu tirei mais 100 e vi 20 defeitos, tirei 100, aí eu constante 100. Mas eu tirei 100 agora eu tirei 120, depois eu tirei 130, tirei 90, aí esse N não é constante. Então, se o N for constante, é gráfico NP. Se não for constante, é gráfico P. Quando eu parto para defeitos, tá? A área de oportunidade constante é o mesmo N lá. Se N for constante, eu vou usar um gráfico C. Se o N não for constante, eu vou usar um gráfico U, tá? Então, vamos partir para fazer esses exemplos. Fica mais fácil da gente aprender, né? Então, gráfico NP. Né? Atributo defeituoso e N é constante. Sim, gráfico NP. Quando é que eu uso o gráfico NP? Medem a proporção de não conformidade. Quer dizer, eu vou medir quantas não conformidade tem. Né? Eu vou medir os defeituosos. Utiliza a distribuição binomial, bom, ruim, aceitar, rejeitar, sim ou não. Isso é uma distribuição que você aprende distribuição de probabilidade quando está fazendo um curso de Black Belt, e aí aprende mais um pouco sobre isso. Cada proporção é um subgrupo de amostras. Cada proporção é um subgrupo de amostras. Quer dizer, cada proporção que eu tiver percentual, ela faz parte de um subgrupo amostral. Vamos ver aqui na frente. Requer grandes subgrupos. Claro, você vai trabalhar uma coisa dessa, de gráfico de atributo. Você não vai pegar 2, 3, 4, 5 peças. Tem que pegar muito mais peças. Mínimo 50 produtos para testar realmente se é defeito. O tamanho do subgrupo deve ser constante. Como eu falei, N é constante. N é constante? Sim, gráfico NP. Sempre eu vou pegar 100 peças, 100 peças, 100 peças de checar se tem defeito. Os limites de controle são constantes, você vai ver na carta que ele é constante, limite de controle. E 20 ou mais subgrupos sugeridos para análise. Quer dizer, se eu vou pegar um N igual a 100, eu tenho que pegar pelo menos 20 ou mais. Então, 100, 20 vezes eu tenho que pegar, tá? Então, um exemplo. A administração da filial avaliou 125 notas fiscais de venda por dia e registrou o número de notas erradas. Então, dia, 20 dias. As NFs, ele pegou 125 notas fiscais todo dia e foi ver as notas fiscais erradas. Ó. De 125 notas no dia 1, tinha 14 erradas. No dia 2, tinha 5 erradas e assim foi. Então, como os dados apresentam um tamanho de subgrupo constante, não é? O subgrupo que é constante, notas fiscais de venda em relação às defeituosas, erro e sem erro, né, que está aqui. O gráfico NP é o mais adequado para essa análise. Então, vamos usar o gráfico NP. Aí vocês vão pegar e entrar no seu... Agora não, vamos ver na frente aqui, mas esse exercício aqui está lá na página de exercício. Vocês vão abrir ele para fazer o que eu já fiz aqui no seu material. Se esquecer como faz, vai fazer aqui, tá? Eu vou mostrar como está aqui e vocês vão fazer igualzinho como está aqui no seu material, para aprender mais do que eu fazer aqui na frente de vocês. Então, vocês vão entrar lá, carta de controle, estatística básica, carta de controle. Agora vai aparecer cartas de atributo. Cartas de atributo vai aparecer para vocês. Então, vocês vão ver aqui, ó, vai aparecer a carta NP,
que é a que vocês estão utilizando. Dá um clique em NP, vai aparecer isso aqui, ó. Então, quem é a variável? A variável é erros. Chama lá erros. Clica no erros, bota erros aqui dentro. E o tamanho do subgrupo está na quantidade de NF, que era tudo 125, 105, 125, 105. É a quantidade de NFs. Dá uma entradinha em opções de gráfico agora, para saber aqueles testes, e vai em testes. Vocês vão verificar que só tem 4. Os outros não são necessários, não existem para as cartas de atributo. Só esses 4 pontos aqui é que eles vão existir. Aí você pode marcar os 4, deixa os 4 marcados, deixa o K aqui full do minitab que tiver, aí se não tiver igual a esse, coloca igual a esse, 3, 9, 6, 14, aqui marca todos eles, tá? Depois dá um OK aqui, depois dá um OK aqui no 6, para voltar para... Aí vocês vão ter esse gráfico do minitab aqui, esse gráfico para aparecer para vocês. Então aqui está detalhado, é igual ao outro, gente. Aprendeu aquele gráfico de MR, aprendeu o gráfico X/R, para aprender esse aqui é muito mais fácil. Só ter a ideia do subgrupo, né, que é constante, saber disso. Quando é constante eu vou usar tal carta, quando não é constante eu vou tocar. Então aqui, ó, limite de controle superior, limite de controle inferior, a média dos erros, que é a média daqui. Esses pontos que estão aqui são esses pontos aqui, ó. Aí eu marquei que esse ponto aqui é o ponto 6, esse 6 aqui que é o ponto 10, ó, 9, 10, 11, aqui o 10 não está aparecendo por causa da escala do gráfico, mas aqui no meio está o 10, que é esse ponto 6, a média, tá vendo? Vai aparecer aqui. E o que foi que ele infringiu? O item 1, ó, limite de controle, praticamente ele infringiu o que? Tem um ponto fora do limite de controle, quer dizer que esse processo não é estável. Porque acontece uma menos falha 6, 5, aqui acontece, ó. Por que tão pouca? A estabilidade dele tem que verificar. Aqui é tão bom, né? Por que acontece tão bom e por que acontece tão ruim? 14, 17 erros, 13 erros, 14 erros. Tem que checar, tem uma variação muito grande. Então, a carta NP não é igual àquela carta de amplitude, né? Que aparece duas cartas de amplitude e de médias. Ela é só uma carta, né? Que é da média amostral, a média amostral, tá? Essa é a carta NP. Então, quando vocês vão abrir esse arquivo e vão fazer exatamente isso aqui. Não tem erro. Podem fazer usando o seu material e clicando nos botões e fazendo a carta. Aí vocês vão ver que a carta vai sair igualzinha a essa de cá. Tá? Então eu não vou fazer agora no Minitab. Então, gente, essa é a carta NP, né? Para todas as cartas existem as fórmulas para calcular os limites de controle inferior, superior, as médias. Gente, isso aqui a gente não usa mais, né? Ninguém tá fazendo isso na mão. Tu tem um software aí, tu tem um Minitab, aquelas tabelinhas de A2, D2, D3, tá tudo aqui, ó. Dependendo do N, como a gente ensinou. Então é fácil quando você aprender outras cartas primeiro, para aprender atributo. Mas isso aqui, essas cálculos estão dentro do Minitab. Quando a gente fez essa carta aqui, o Minitab calculou pra gente. Então joga os dados dentro do Minitab e deixa ele pegar os dados e coleta os dados para você. Não pega tempo com isso não. Indústria, comércio, hospital, onde você esteja analisando seus processos, não vai querer fazer cálculo na mão não. Puxa pelo software, tá, gente? Faz isso. Então aqui tá para vocês, só para ter ideia, todas as fórmulas para todas as cartas. P, N, P, C, U, X/R, XR, tá? Tudo aí. Então, a outra carta aqui é P, carta P. O subgrupo ele é variável. N é constante? Não, é o gráfico P. Aqui está algumas. Utilizam distribuição binomial também, bom, ruim, aceitar, rejeitar. Cada porção subgrupo também é igual ao outro. Requer grandes subgrupos também. O tamanho do subgrupo não tem que ser constante, então não é constante, né? Por isso que ele vai para o P. Se fosse constante, ele vinha para o NP, mas como não é constante, ele vai do P. Os limites de controle variam. Vocês vão ver que a carta é muito mais complexa, ela varia, o limite de controle vai mudar para cada lote que você pegar. Também 20 ou mais subgrupos são sugeridos, sem pegar várias peças. Cada amostra deve representar o ciclo do processo. P é o número de defeituosos sobre o tamanho da amostra. Esse Pzinho aqui é uma proporção, tá? Número de defeituosos sobre o tamanho da amostra. Quantos produtos estão errados em tantos produtos que eu peguei? Um exemplo aqui.
A administração da filial mede o número de notas fiscais de vendas erradas diariamente. A administração da filial mede o número de notas fiscais de vendas erradas diariamente. Então, notas fiscais erradas. Então, ó, dia 1 pegou 123, 14 erros. Dia 2 pegou 102. Notou que mudou agora? O lote aqui, o N não é constante, o N está mudando pela quantidade que ele está pegando. Ó. No dia 3 pegou 87, 7 errada. No dia 4, 119, 17 errada. Por isso que a carta faz uma proporção. Ela vai pegar o número de defeituosos, 14 dividir por 103 e gerar uma proporção. 5 dividir por 102 gerar uma proporção, uma fração, que é um número, né, decimal. E ele vai gerar aqui para fazer uma carta. Então o gráfico P é o mais adequado. Por quê? Porque não são constantes. Os N aqui não são constantes. Vocês também têm esse exercício aqui, carta CEP 06, que é a carta P. Abram e façam o passo a passo, está aqui. Vai lá entrar em carta de controle, carta de atributo, P. NP estava aqui que a gente já fez antes, agora é a P. P, clicou, vai aparecer isso. Quais são as variáveis? Os erros, é os erros que eu estou estudando. É os erros que eu estou vendo como variável. Então, erros é variável. E qual é o N? O N está nas NF, né? Aqui não é o N? N igual a 123, depois N foi igual a 102, N foi igual a 87. O N não é constante. N não é constante. Então, o N é a NF. Então, clica na coluna NF e joga para cá. Opções de gráfico você pode entrar, que ele vai estar, se você fez, ele pode não estar igual lá ao gráfico NP, então você corrige e acerta lá as opções de gráfico, entra lá, tá? Depois dá um OK lá e dá um OK aqui no 5 para poder ele fazer esse gráfico aqui. Olha o que ele fez, gente. Viu as linhas de controle? Ela varia o tempo todo. Acabou aqui em 0, 18, 12, mas ela está variando o tempo todo o limite de controle. A cada lote, o limite de controle muda. A cada lote que eu pego, ó, tá vendo que ele gerou uma proporção? Ele gerou uma proporção. Ele pega a proporção e joga dentro do gráfico e vai vendo a proporção que está existindo, né? E os limites. Aí, ó, nessa proporção, o limite diminuiu um pouco e já deu um ponto fora do limite. Mas é complicado, é um pouco mais complicado utilizar essa carta, tá? Então, quem for utilizar essa carta, tenha um cuidado, porque esses limites são variáveis. Não dá para botar isso lá com o operador, para ele calcular o limite de controle. É complicado isso para o operador controlar. Isso é mais para você fazer uma análise, depois tomar ação e estar avaliando em loco, tomar ação, pegar peça, tomar ação, ficar até o processo ficar estável. Mas isso na mão do operador é complicado. Para ele fazer essa carta é complicado. Tá? Então, seguindo, indo agora para carta de defeitos, tamanho constante. Se eu estou em defeitos, o tamanho é constante, eu vou usar o gráfico C. Então, medem a contagem de defeitos não conforme. Defeitos. Utilizam onde depois som. Bom, ruim, aceitar, rejeitar, sim ou não. Cada contagem é um subgrupo. Praticamente isso aqui está igual aos outros, né? Cada contagem é um subgrupo de amostras, é um subgrupo. A área de oportunidade deve ser constante, aqui é quando é constante, é gráfico C. Quando os defeitos de área de oportunidade é constante, o N é constante, eu vou usar um gráfico C. Quando o N não for constante, eu uso um gráfico U. Ó, os limites de controle serão constantes, aqui será constante o limite de controle. Também 20 ou mais, e contagem de defeitos, erros sobre erros ou falha, é contagem de defeitos. Então aqui, o exemplo. Continuando o exemplo, a administração gostaria de saber a quantidade de erros de digitação nas notas fiscais de venda. Então, ó, foi coletado isso aqui dia a dia, e ó, 31 erros, 36, 38, 5 erros, 22, 22, aí a quantidade de erros que teve nas notas fiscais. Não interessou aí quantas notas fiscais ele pegou, ele só colocou a quantidade de erros, e está considerando que o N é constante. Tá? Ele considera que o N é constante. Não é uma nota fiscal defeituosa, e sim erros de digitação, que são defeitos medidos em cada nota fiscal. Será utilizado o gráfico C, defeitos. Eu peguei 120 notas, 31 erros. Peguei 120 notas no outro dia, 36, 120, 38, 125. E foi fazendo o mesmo N
com erros, a quantidade de erros diferente, né? Para cada dia que se passou. Vocês têm esse exercício, CEP 07, a carta C. Vocês vão abrir, também está feito todinho aqui, ó. Entra lá, estatística, carta de controle, carta de atributos, desce um pouquinho, C, carta C. Os erros, vê que ela só pede erros, ela não pede nem mais, porque ela já sabe que o N é constante. Quando você for usar a carta C, N é constante, você só tem a quantidade de erros. Vai lá em opções de gráfico também, verifica se todos aqueles quatro testes estão flegados lá na quantidade, dá um OK no 4 e vocês vão ter isso aqui, ó. A carta de controle, nota que a carta de controle é parecida com a outra, né? Elas são parecidas, limite de controle superior, limite de controle inferior. E esse do meio é o que? É a média. E esses pontinhos aqui são esses pontos aqui. Ó, 38 aqui. Então aqui já deu um ponto fora. Aqui já deu um ponto fora. Terceiro ponto 38 também. Ó. Aqui o quarto ponto 5. Tá uma variação muito grande. O processo não está estável. O processo não está estável. Pode ser que tenha gente trabalhando num horário que não erra. E tem gente trabalhando de outro que erra muito. Então está instável o teu processo. Está variando muito. Tem que treinar, pegar essa pessoa que está errando muito, juntar com quem está errando pouco e ó. Como é que você faz? É assim, ó. Treinar, fazer um job rotation, sei lá, alguma coisa desse tipo. Descobrir qual é a causa agora. Aí é trabalho de quem faz MASP, 8D, Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, né? E falando em Green Belt, Yellow Belt e Black Belt, vocês têm um curso gratuito aí da Luiz Moraes, né? O White Belt e tem o Yellow Belt que já aí vai dar mais de 20 horas de curso. Vocês vão aprender um bocado de ferramenta para tratar o que? Quando isso acontece, descobrir as causas e tomar as ações, tá? Então vamos seguir. Então também feitinho direitinho vocês fazerem igualzinho. Depois, se o N não é constante, o que é que você faz? O gráfico U. Aqui não vou ler de novo porque praticamente é a mesma coisa e você já sabe que o N não é constante. E você tem o material de vocês e pode ler isso aqui tranquilo, sem problema. Está muito parecido com os outros, para a gente antecipar. Então, quem é o U? É número de defeito da amostra sobre o tamanho da unidade de inspeção. Quer dizer, quantos defeitos tem na amostra sobre o tamanho do meu lote que eu peguei do N. Então, vamos aqui, outro exemplo. O processo de plástico conta defeitos após uma execução que tem tamanho indeterminado. Uma vez iniciada, continua até que todo o material seja utilizado. Quer dizer, o processo de plástico começa e vai produzindo tanto. Aí o cara conta os defeitos, vai contando os defeitos aí que tem no processo. Então, aqui no NF não, tá? Esse NF aqui entrou de gaiato. A gente tava falando tanto de NF, esse NF entrou aqui de gaiato. Aqui é só item, não fosse item, ou o dia que pegou. É o momento que pegou. Então, no momento 1, no dia 1, na hora 1, a produção foi 159 e teve 17 defeitos. Então, no momento 2, na hora 2, no dia 2, no minuto 2, a segunda vez, a produção foi 138 e teve 6 defeitos. E aí foi, né, 10, 127 foi a produção e 7 defeitos. Imagina que foi quantidade de garrafas, já que é um processamento de plástico. Quantidade de garrafas, tipo aquelas garrafas de água mineral, ou então garrafa de água sanitária, ou garrafa PET de Coca-Cola, de Guaraná, do que seja. Coca-Cola fez até propaganda agora, né? Dessa lama negra. Então aqui, gente, 159 garrafas produzidas de plástico, 17 defeitos. Ah, foi garrafa não, foi balde, foi aquelas Tupperware, aquelas cumbuca lá de plástico. O que seja, imagina aí, tá? Então, a produção e o defeito. Então a contagem de defeito tem uma área variável. Olha, aqui é variável, a área variável de oportunidades, pois o tamanho das execuções não é constante. Será utilizado o gráfico U, porque não é constante o N, o gráfico é U. Também vocês têm um exercício que é o CEP 08, carta U. Abram para fazer. Primeiro olha o vídeo, depois vocês abrem lá, pega o material e começa a fazer, tá? Então aqui, ó, estatística de novo, carta de controle, carta de atributo, carta U. Carta U, quais são as variáveis? Defeitos, é o defeito que eu quero estudar, que é a minha variável. E qual é o tamanho do subgrupo? Produção, por quê? Aqui está o tamanho do subgrupo, que é o N. Esse é o meu N.
e esse é o meus defeitos. Eu quero estudar meus defeitos. Super importante estudar defeitos. Esses são os defeitos, tá? Então, defeitos, produção. De novo, vai lá na opção de gráfico, dá uma checada nos testes, vê como é que ele está. Se ele está todo flegadinho, direitinho, faz os 4 testes. Se não quiser utilizar um dos testes, você decide. Mas quando a gente está iniciando, bota os testes todos, vai fazendo, vai vivendo, vai aprendendo, vai coletando calo. É aí que você vai vivendo e você tem bagagem para definir. Eu não quero fazer esse teste não, que para mim não precisa. Não, tem que ter os 4 testes, eu tenho que apertar mais aqui, porque eu preciso, tá, gente? Isso vai aprendendo com o tempo. Depois dá um OK e vocês vão ter esse gráfico. Ó, lembra aquele gráfico do P, né, que também é variável, né? Ó, é complicado, né, esse gráfico deixar na mão do operador. Toda vez ele tem que calcular o limite de controle, ele tá ferrado. Ele não produz. Agora aqui tem um computador na tela da fábrica, na tela da produção, aí ele vai acompanhando, né? Mesmo assim também deu, ó, não conformidade aqui em cima, ó, acima do limite de controle, fora de controle. Foi o ponto 18, ó, 32, aqui é o 32, que é o ponto 18, mais ou menos aqui 18. Fora. Aqui o limite de controle superior, aqui o limite de controle inferior, calculado por aquelas fórmulas que eu lhe dei, que estão todas dentro do Minitab. O Minitab sabe muito bem calcular isso. E a média, ó, a média U, que é a média dos defeitos, ó, a média da proporção de defeitos, tá? Isso ele colocou aqui, a média da proporção de defeitos, tá, gente? Então, essas são as cartas, que a gente viu, né? Todas as fórmulas, quem quiser fazer na mão, pode procurar fazer esses cálculos aqui todinho, dá um certo trabalho, mas pode fazer, sem problema. Mas se for fazer, vou passar aqui para... Faça tudo no Minitab. O Minitab é fantástico, tá? Não tem nenhum problema. Faça essas cartas, faça igualzinho como eu fiz aí, que você já sabe usar o Minitab. E só é comparar as cartas com o que está na matéria de vocês, tá? Depois, a gente vai fazer vários exercícios, vai entrar em outro assunto, que é agora a capacidade do processo. A gente vai ver o cálculo da capacidade do processo, né? E no final, quando acabar a capacidade de máquina, a gente vai fazer vários exercícios. Aí vai ter vários exercícios voltando todo o assunto, gente. Vai entrar carta IMR, vai entrar carta X/R, X/S. Você vai fazer carta, né? Vou botar vários exercícios para vocês fazerem e vou fazer todos eles para vocês. Você vai ter todos para fazer e eu vou fazer todos para vocês. Vai ser legal. Vai ser um vídeo com vários exercícios. Eu vou trazer até coisa de vestibular, de outros assuntos aí. Vamos tentar trazer, tá? Para encorpar o conhecimento de capacidade do processo, tá ok? Então, próxima aula a gente vai entrar em capacidade do processo, a parte 3, a terceira parte, a gente viu parte 1, parte 2, para você ver como é grande essa parte de capacidade, para entender bem. Então, próxima aula, um beijão, um abração, até lá. Qualquer dúvida, manda no Telegram, não conseguiu fazer o gráfico, manda no Telegram lá, manda e-mail, manda o que seja, mas não fica na dúvida, tá? Um abração, um beijão no coração. Tchau, valeu, gente.